Tiago capítulo 5, versículo 13 em diante diz assim: entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Ô Val! Ô querido, paz, que bom que você está aí. Não apareceu para mim ainda quem que é? É o Val. Ah, tá. Irmãos, olha que palavra legal essa que acabamos de ler. A primeira coisa que eu identifico nesse texto, e eu vou ser breve hoje, vou ser breve para passar um remédio aqui no meu dedo. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Entre vocês há alguém que está feliz? Entre vocês há alguém que está doente? Ele fala aqui de 3 coisas. Sofrimento, e quando ele está falando de sofrimento, ele está falando de coisas da alma. Depois ele fala de feliz, de estar bem, acabou de conquistar algo, tá celebrando. E depois ele fala de alguém doente. Ele está falando de pessoas vivendo diferentes. E é isso que nós encontramos na igreja. Como pastor, eu já tive a experiência de sair de velório e fazer casamento. De tarde eu estava no velório, de noite eu estava realizando um casamento. De orar com alguém que está enfermo e depois ir visitar um neném no hospital. Então, o que acontece? A primeira coisa que eu identifico nesse texto é que às vezes a gente acha assim, as pessoas não estão nem aí comigo, mas às vezes elas estão vivendo momentos diferentes. Mas a pessoa conquistou e está celebrando algo. Não que ela não se importe com a sua dor. A Bíblia está falando aqui, existem pessoas diferentes, vivendo coisas diferentes. E para cada coisa existe uma solução. Entre vocês, existe alguém que está sofrendo? Que ele ore. Aqui eu quero fazer a primeira pausa. Olha só. Tem coisas internas. Pega essa palavra, meu irmão. A Bíblia está falando assim: ore você mesmo por isso. Tem coisa que você vai estar passando, você ora. Olha o contexto bíblico. Existe alguém que está sofrendo, que ele ore. Meu irmão, está sofrendo? Ora. Esse negócio de vocês oram, vou pedir para o pastor orar, amanhã é bênção, a gente ora, a gente abençoa. Deus tem nos usado como uma unção profética. Mas olha, tem coisa que só vai resolver quando você orar. Tá sofrendo? Ora. Acorda de madrugada, meu irmão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você acordou pela madrugada? Tem gente que está morrendo, a fé está morrendo, porque já não ora mais. Meu irmão, sem oração não há vigor. Sem oração não há vida. Sem oração não existe poder. Tem pessoa que está sofrendo com angústias, com medos, com traumas, com pavores. Tem gente, por causa da pandemia, que está desesperado, mas não ora. Meu irmão, está sofrendo, ora. Está preocupado, ora. Está desesperado, ora. Pastor, eu estou desanimado. Ora. Ah, pastor, mas eu não tenho força para orar, meu irmão. Fecha a porta do teu quarto hoje, depois da live. Ah, pastor, no meu quarto não tem como. Fecha a porta do banheiro. Vai lá na privada, senta na privada lá. Isso não vai ofender Deus não, meu irmão. É o teu lugar, é o único lugar que você tem para ficar sozinho com Deus. Entra lá e fala assim: Deus, eu não tenho vontade de orar. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia.
Meu irmão, orar é o que transforma a gente. Ai, pastor, eu vou falar isso para Deus. Meu irmão, tem gente que acha que está escondendo coisa de Deus. Tem gente que acha que tem segredo com Deus, meu irmão. Você não tem segredo para com Deus. Deus sabe tudo, só que Ele quer ouvir de você. Eu assisti ontem com o meu filho, estava na casa dos meus pais, o filme A Cabana, né, filho? Nós assistimos junto, ele não tinha assistido, nós assistimos o filme A Cabana. Ficamos segurando para não fazer vexame, sabe? Porque estava na casa dos outros. Porque filme A Cabana, quem não assistiu, assiste, mas é bom assistir sozinho, porque é bom você dar um vexame. No momento que toca, você poder chorar, né? Você tem que segurar, tive que segurar. Eu olhei pro meu filho aí, chorou, ele falou, tive que segurar firme aqui, viu, pai? Eu também segurei, mas saiu umas lágrimas aqui, fugido. E um momento interessante é que ele pergunta, mas peraí, eu contei tudo da minha vida pra vocês, o rapaz lá principal do filme, né? Falando com Deus lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Falou assim, eu contei tudo de vocês, da minha vida, dos meus filhos, mas você já não sabe de tudo? E aí eles respondem, sabemos, mas gostamos de ouvir de você como se fosse a primeira vez. Gostamos de enxergar o teu filho, gostamos de enxergar a tua história através dos teus olhos. Isso é lindo, meu irmão. Deus sabe de tudo. O David, assisti eu também ontem, chorei muito. David, é demais esse filme, legal, né, cara? E aquela hora que eles estão na mesa, eu tô falando ali, conversando. Eu gosto de ouvir de você como se fosse a primeira vez, meu irmão. Fala com Deus. Esses tempos atrás eu me coloquei aqui de noite para orar. E eu comecei a falar para Deus tudo que eu era. Eu comecei a colocar meus defeitos. Falei, Deus, às vezes eu não quero ajudar os outros. Meu irmão, pastor, meu irmão. Às vezes eu fico com raiva. Eu estava confessando para Deus quem eu sou. Se você está querendo um homem perfeito para ser como pastor, meu irmão, pode procurar outro. Porque você está diante de um cara que se humilha diante de Deus todos os dias, pede perdão pelos erros. Que busca a perfeição. E a perfeição é Cristo Jesus. E eu comecei a orar e chorar ali. E falar, Deus, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu senti o perdão de Deus e a graça dele sobre mim. Sabe, outro dia a pastora, não era nem eu, estava ouvindo o David Leonardo. E ele estava falando ali, citando Judas. E ele falando que se Judas tivesse se arrependido e buscado o perdão de Cristo, o sangue de Cristo tinha perdoado Judas também. Meu irmão, não tem nada que você tenha feito, nenhum desânimo, nenhuma tristeza, nenhuma mágoa, nada que você tenha feito que Jesus não perdoe. Querido, Jesus, ele te perdoa. A Bíblia fala que o único pecado é blasfêmia contra o Espírito. É não crer que o Espírito Santo existe. Porque se você não crê que o Espírito Santo existe, se você não crê no sacrifício de Jesus na cruz, não tem como você ser salvo, porque é isso que nos dá a salvação. Isso é blasfemar, falar que não existe, que não é real. A Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, do juízo e da justiça. Eu nunca sei a ordem certa, mas é esses três, viu? Então, olha só que coisa, irmão. Tá sofrendo, tá passando algo. Tem gente que porque cometeu um pecado não busca mais a Deus. Entra num abismo tão grande que não ora mais, não lê mais a Bíblia. E aí não se acha digno de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você nunca foi, você nunca vai ser. É tudo graça. Só chega diante de Deus, reconhece o teu pecado, reconhece a tua falha, reconhece a tua pequenez, reconhece a tua dificuldade e peça perdão a Ele, porque Ele te perdoa. E aí a Bíblia continua. Paz, Ju, que legal, Nani, é isso aí mesmo. Se derramar na presença de Deus. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Meu irmão, isso aqui é legal. Tá feliz, conquistou algo? Não é só sofrendo que a gente tem que lembrar de Deus. Conquistando também. Se alegrando também. Tem gente que quando tá tudo bem, some da igreja. O marido tá batendo, vai na igreja chorando. Aí ora, Deus toca no coração do marido. O marido não bate mais, a mulher não vai mais na igreja. Tá lá endividado, não consegue pagar as contas, vai lá na igreja chorando. Aí Deus faz um milagre, abre uma porta de emprego para quem estava desempregado,
faz alguém, o coração de alguém amolecer, recebe uma oferta. Deus faz vários tipos de milagre, opera. Não vai mais na igreja. Agora eu não preciso mais, meu irmão. Está conquistando? Louve. Louve, adore, exalte, louve ao Senhor, adore ao Senhor, está feliz, celebre a Deus, que Deus participe da sua celebração, querido. Eu estava escutando um pastor hoje, num trecho de uma pregação, de uma ministração dele, e ele dizia assim, antigamente os crentes eram assim, nasceu alguém, culto. Aniversário, culto. Não, tem uma música de fundo, não sou eu que estou ouvindo, não, é o vizinho, viu? Aniversário de 15 anos, culto de celebração. Não, tudo era culto, porque os crentes eles gostavam de fazer Deus participar das coisas. Estava certo. Nós temos que celebrar, irmão, cultuar a Deus. Conquistou uma casa, cultua, chama o pastor para orar. Conquistou um carro, cultua, vamos celebrar. Celebre as suas conquistas e chame Deus para participar de cada uma delas. Quero pedir uma oração para a Sandra, minha mulher, que tentou suicídio. Meus queridos, orem pela vida dela. Meu Deus, nós vamos estar orando sim. O Juliano. Nós vamos estar orando sim. No final nós vamos já apresentar aqui todos em oração. A Sandra né? Irmãos, olha que forte isso. Outro ponto. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem por ele e unjam com óleo. Aqui eu quero fazer uma pausa. Isso aqui é legal. Tá sofrendo? Ora. Tá doente? Tá de cama? Tá com dor física? Chama os presbíteros. Pastor, tô com dor na alma. Posso chamar o senhor? Claro. Claro, deve. Posso fazer aconselhamento? É só marcar. Eu e a pastora estamos à disposição. Deve. Pastor, mas estou doente. Aí é obrigação, meu irmão. Chama o pastor. Se por algum empecilho muito grande eu não puder ir, evangelista Pedro, evangelista Sueli, um dos líderes de célula, alguém vai até a sua casa ali para orar por você. Os presbíteros as autoridades, os líderes da igreja, aqueles que trabalham na obra. Então alguém vai orar. Normalmente serei eu e a pastora. Outro dia, meu irmão, terminou a live. Semana passada terminou a live. Pastor, estamos precisando do senhor. Saímos de casa 10h30, 11 horas da noite, fomos lá orar, fazer o aconselhamento. Esse é o nosso chamado. A pessoa, pastor, não queria incomodar. Eu falei, querido, esse é o nosso trabalho, é o nosso chamado. Foi para isso que Deus nos chamou. Pode deixar aqui, para não ficar aparecendo a música. Obrigado. A pastora colocou um fundinho aqui para não ficar aparecendo a música ali. Irmãos, olha que legal. Está passando por dor física? Chama o pastor, querido. Sabe o que às vezes entristece meu coração? Desculpa eu abrir. Tem gente que às vezes passou o sofrimento, está doente, está sofrendo e não avisa o pastor. Está angustiado, não avisa o pastor, não avisa a pastora. Querido, você tem um casal de pastor que eu já disse isso. A gente é simplão, a gente fala errado, mas a gente ora. Irmão, avisa o pastor que está sofrendo, avisa a pastora. Chamar os presbíteros, né? A Bíblia está ordenando aqui para que a gente unja com óleo, para que a gente ora. Avise. Querido, eu não falo isso aqui agora para me engrandecer, não. Pelo contrário, apesar de mim, mas quantos são testemunhos de milagre que nós oramos e Deus realizou? Quantos foram curados? Quantos tiveram porta de emprego aberta? Quantos viveram milagre? Apesar de nós, querido, eu entendo a minha pequenez, não pensa que isso é orgulho, mas é uma ordem bíblica. Existe uma unção sacerdotal sobre a nossa vida, derramada por Deus para abençoar a tua. Esse é o nosso chamado. Chame o pastor, chame a pastora. A pastora vive falando, ô Gabriela, boa noite, quanto tempo? Chama o pastor. E como é que tá a Dona Maria? Dona Maria, Gabriela, Dona Maria. Isso, saudade da Dona Maria. Nunca mais entrou na live. Eu preciso lá tomar um café com a Dona Maria. Irmão, chama o pastor. Marca um horário. Nós nos adaptamos. Pastor, meu único horário é 10h30 da noite, é 11 horas, é meia-noite, é 1h da madrugada. Querido, esse é o nosso chamado. Pastor, mas você tá com o dedinho ruim. Se eu tiver que sair com o dedinho ruim, eu vou mancando, irmão. Não tem problema. Eu moro do outro lado da cidade, não tem problema.
Só não estou indo no hospital, querido, porque não é permitido agora. Quantas visitas já fiz em hospital? Quantas vezes? Irmão, esse é o chamado de Deus. E sabe por que é interessante isso? Ele está falando assim, ó, está sofrendo, chame quem te ajuda. Não passa nada sozinho, é a Bíblia que está falando. E é interessante, pastora, que tem um detalhe nesse versículo, que ele diz, peçam para que chamem. Ela está falando de uma comunhão. Vai ter alguém do teu lado passando a tua dor com você. Eu fiquei ontem lá na casa da minha mãe, porque a pastora estava trabalhando e minha mãe estava ali cuidando do meu dedinho. E ela falava, ai meu Deus, que nojo. Igual eu. Aí minha esposa estava aqui cuidando do meu dedinho e ela falava, ai meu Deus, que nojo. Mas eu pensei, meu Deus, que privilégio. A gente tem pessoas que amam a gente, que quando a gente precisa. E talvez você está aí passando por algo sozinho. Você está aí passando uma tristeza, uma angústia, está pensando em se matar. Está com dor, está doente, está passando algo sozinho, está desesperado. Querido, nós estamos aqui. Porque eu falei para você, nós somos simplão. Nós somos simples, querido. Somos gente simples. Mas o amor de Deus habita em nós. Um dia um rapaz me ligou, pastor, eu não queria te incomodar, porque eu tinha medo até de passar para você. Eu falei, querido, se eu tiver que ficar doente com você, eu fico. Porque esse é meu chamado. A paz, Oscar, boa noite, querido. Você não tem que passar nada sozinho. A gente se desdobra, faz o possível e o impossível. Irmão, para de sofrer sozinho. Tem gente que sabe o que acontece, pastora? Não gosta de pedir ajuda. Tem orgulho. Não deixa de ser orgulhoso. Sai daí. Eu sei, talvez você está dizendo, pastor, é porque eu já pedi ajuda e depois jogaram na minha cara. Querido, a gente tem que estar sempre aberto, porque a gente nunca sabe quem vai nos magoar. Mas uma coisa eu garanto, Cristo nunca vai te ferir. Cristo nunca vai te magoar. Nós nunca vamos jogar na tua cara o que fizemos ou deixamos de fazer. Quantas pessoas nós já ajudamos e depois nos xingaram, nos criticaram. Quantas pessoas nós já demos amor, cuidado, oramos e depois nos chamaram até de filhos do diabo. Eu amei aquela palavra do David Leonardo, porque era algo que eu sempre acreditei. Eu até já disse isso, eu já preguei. Alguém já vai lembrar que eu disse isso já há muito tempo atrás. Alguém que já caminha comigo há muito tempo. Mas se Judas tivesse clamado o perdão de Jesus, ele tinha alcançado. Irmão, para de sofrer as coisas sozinho. Para de passar as tuas angústias sozinho. Para sabe, eu sei, e eu não estou dizendo para você não procurar o médico. Procure o médico, mas procure o teu pastor. Procure a tua pastora para que derrame o óleo, para que unja. Ah, eu não quero incomodar o pastor, querido. Se todo mundo pensar assim, eu perco o emprego. Esse é meu trabalho, esse é meu chamado. Eu abri mão da minha profissão, eu abri mão da minha vida para estar aqui. Teve um homem da Bíblia que morreu porque não pediu antes de estar orando. O pastor está falando que teve alguém aqui que na Bíblia que não morreu porque antes de pedir ajuda, não pediu ajuda de Deus antes de pedir dos homens. Ore antes de tomar o remédio. O remédio é necessário, eu estou tomando remédio, mas a gente ora. Hoje eu estava tomando banho e comecei a clamar. Falei, meu Deus, que dor. Me acode, Senhor. Eu entendo que às vezes é necessário a gente passar por um tempo até para lembrar que a gente é humano, que a gente é frágil, que uma simples dor no dedinho derruba a gente. A pastora Juliana está sempre em contato com a Sandra. Conversou com a Sandra, conversou com a... Com a Sandra no Face e pai Ashley no WhatsApp. Com quem? Pai Ashley, né? Com a... Esqueci o nome da minha tchutchuca. Sumiu o nome aqui, mas com a filha da Sandra, esqueci o nome. A Kathleen. A Kathleen? A Kathleen. Oh meu Deus, agora também lembrei da Kathleen. Amém?
Nani, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem uma depressão porque ela não é sua. Ela está em você. E em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, Nani, ela vai ter que sair. Ela vai ter que sair. Nani, a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe o que a depressão faz? Ela drena a nossa força. É por isso que alguém depressivo fica fraco. É por isso que alguém depressivo pensa em morte, em suicídio. Sabe, quando a pessoa está em depressão, ela acha que não tem solução para as coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Minha família tinha um ditado que dizia assim: a solução para tudo no mundo, menos para a morte. Deixa eu falar para você, em Cristo até para a morte a solução. Em Cristo até para a morte a solução. Nani, pega em Deus, filha, segura na mão de Deus. Essa depressão não é sua, não, ela entrou aí, mas vai sair pelo poder do nome de Jesus. Se um dia, eu sei que você não é daqui, mas se um dia, se você quiser vir aqui para Rio Claro, vem, eu quero orar com você, quero ungir a tua vida, e pelo poder do nome de Jesus, toda depressão, todo espírito maligno ter atuado na tua vida com pensamentos de derrota, de fracasso, vai sair e você vai ser curada, você vai viver feliz, você vai ver a luz. Sabe o que acontece? Nani, quando nós entramos numa situação de depressão, de tristeza, nós focamos só no defeito, nós focamos só no problema. Querida, maior é Deus. Se você olhar para o outro lado... Sabe, a mesma coisa de você chegar diante de um quarto escuro. Você abre a porta. Tudo que você vê na sua frente é escuridão. Mas se você olhar para trás, está tudo claro. Se você olhar para trás, tem luz. Olha para outra direção, porque a luz de Cristo está brilhando sobre você. Não é à toa que você tem assistido essas lives. É porque a luz de Cristo está brilhando sobre você. A luz de Cristo é a esperança da vida para você. Eu creio que Deus vai transformar a tua vida, e que hoje já você vai sentir a diferença. Se você crê e toma posse dessa palavra, não tem a minha dor, a minha doença, a minha depressão, não é sua, ela está aí, mas não é sua, e vai bater em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aí o versículo 15 de Tiago 5 vai dizer: a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Meu irmão, pega aqui, que aqui tem dois segredos. Aqui tem dois segredos. Tem pecado que gera doença física. Tem pecado que gera doença física. Tem vida de pecado. Tem pessoas que têm vivido pecado que gera doença física. O alcoolismo vai gerar cirrose. Cirrose, fala. Quando bebe muito. O uso de droga vai comer seu corpo. Irmão, pega essa palavra aí. Tem pecados que vai gerar em você doença física. Tem coisa que vai gerar em você depressão. Não estou falando que é o caso da Nani, não. Mas tem gente que está vivendo em pecado, que entra numa tristeza, numa angústia, que comete o pecado, como eu estava dizendo no começo, isso se afasta de Deus e... Mano, tem pecado que gera doença, e aqui está dizendo assim, ó. Nem toda doença é pecado, tá, irmão? Nem toda doença é fruto de pecado, mas existe sim consequências físicas de pecado. E a Bíblia está dizendo que a oração vai trazer perdão. Isso é forte. Irmão, não tem como. Ah, meu Deus. Presença de Deus nesse lugar. Irmão, não tem como ter perdão sem oração. Porque quando você olha para os céus, e mesmo sem poder dizer muitas palavras, ou sem saber, você só olha para Deus e fala assim: Deus,
me perdoa, isso é oração. O perdão só vem através da oração. Quando você ora, você alcança perdão. Mas a Bíblia continua dizendo, ela continua assim, ó. Versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Meu irmão, pega essa palavra aqui. Quando você ora, você alcança perdão. E quando você confessa para o seu irmão, para o seu pastor, e não sai confessando pecado para todo mundo não, meu irmão. Confessa, você tem pastor, você tem pastora. Chega e fala, pastor, eu tenho pecado. Quantas pessoas? Eu tenho ficado até assim grato a Deus, porque a gente é simples, mas a gente passa essa confiança que as pessoas vêm e falam, pastor, ó, eu tenho uma deficiência aqui, eu tenho uma dificuldade aqui. Eu falo, meu Deus, que confiança de abrir com a gente, irmão, entrou aqui, morre aqui. Aqui só vai ser canal de oração para que Deus fortaleça. Infelizmente, sabe o que se tornou a igreja? Um lugar das pessoas fingirem santidade. O pastor tem que fingir ser um Superman. As pessoas já não podem errar, não podem cometer pecado. As pessoas já não admitem mais o erro um do outro. Meu irmão, a Bíblia fala de perdão. Sabe quanto que a Bíblia fala de perdão? 70 vezes 7 ao dia. Porque está dizendo, e sabe que a Bíblia está falando isso no seio da igreja. O contexto está falando no seio da igreja, está dizendo na convivência dos irmãos. Perdoe-se 70 vezes 7, porque as pessoas vão carecer do teu perdão. Porque as pessoas vão errar com você, porque são seres humanos falhos. As pessoas já não admitem mais o erro dos outros, meu irmão. O filme A Cabana fala muito disso. As pessoas têm se colocado num lugar de juiz, no lugar de Deus, e querem condenar os outros ao inferno, querem distanciar os outros, meu irmão. Jesus, ele perdoava e trazia para próximo. Jesus perdoava e trazia para perto de si. A pastora colocou ali, ó, o versículo 2 Crônicas 16:12, que fala da pessoa lá que pediu ajuda, não pediu ajuda a Deus e acabou morrendo. Caiu doente. Não buscou o Senhor, mas antes os médicos. Isso. Então, lê lá que Deus vai falar com você. Irmão, forte isso. Deixa eu te falar. Tem pessoa que cai enferma por falta de perdão. Tem pessoa que não pisa mais numa igreja por falta de perdão. Irmão, deixa eu te falar. Porque quem não perdoa não é perdoado. É forte demais. Se você está dentro de uma igreja, se você trocou de igreja e você não perdoa, querido, e você não pisa numa igreja, perdoa, meu irmão, você não vai entrar no céu. Porque só há perdão. O Pai Nosso diz assim, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Sabe o que você está dizendo? Jesus estava dizendo assim, ó, se eu não perdoar, não me perdoa. Essa é a oração que Jesus estava ensinando. Só há perdão sobre você quando você libera perdão aos outros. Meu Deus, isso é forte. Isso é forte. Quem assistiu o filme A Cabana, eu estou citando aqui, porque está muito na minha memória, assisti ontem, como eu disse, e é lindo o filme, se você não assistiu, assista. O homem estava sendo consumido, ele estava perdendo a esposa, os outros filhos, estava sendo consumido porque não liberava perdão. Não, perdoe para ser perdoado, ame. E é interessante que quando ele termina de falar perdão, naquela passagem, para quem já assistiu quem já assistiu o filme A Cabana, ou leu o livro, quando ele termina de perdoar, ele fala assim, foi difícil. E aí, mas faça isso todos os dias, 1000 vezes, quantas vezes você precisar, mas perdoe, querido, isso é forte. Perdoe todos os dias, perdoe quando a raiva bater, perdoe, lembrou, perdoe. Perdoar não é esquecer, é lembrar sem doer. Tem gente que está doente, está enfermo, está triste, está vivendo angustiado porque não perdoa. Perdoa, porque perdão vai trazer liberdade para você. Meu irmão, em nome de Jesus. Pastor, mas eu tenho uma raiva. Querido, fala para Deus. Pai, a minha vontade. Eu acho lindo aquilo lá, porque é o que eu penso da nossa oração.
A gente não pode ter segredo com Deus, que Deus sabe tudo que está aqui dentro. Então, fala para Deus, Deus, a minha vontade era dar uns tabefe. Minha vontade era dar um soco. A minha vontade era me vingar. A minha vontade era virar a cara e não olhar mais. Na sua oração, fala isso para Deus. Mas eu não quero viver segundo a minha vontade, eu quero viver segundo a tua, por isso eu perdoo. Mas me ajuda porque não é fácil. E o pai fala para ele, eu vou estar contigo. Eu vou estar contigo. E quando doer, eu vou estar contigo. E quando machucar, eu vou estar contigo. Irmão, perdoa. E aí, pastor, eu estou passando uma angústia. Confessa. Porque você orar a Deus vai trazer perdão, vai liberar perdão sobre a sua vida. Porque o perdão vem do céu para você. É o Senhor quem te perdoa. E por que a gente confessa uns aos outros? Para que haja cura. Eu errei, não quero mais errar. Me ajuda no meu erro. Só que as pessoas hoje têm vergonha de dizer que erram. Tem vergonha. Sabe, gente, tem gente que tá vivendo na igreja, tá indo bem, dá um tropeção, não quero mais ir na igreja por vergonha. Aqui não tem vergonha, não. A gente erra. Você vê quantas vezes eu falando aqui pra você aqui. Você está procurando um pastor perfeito. Está procurando um homem de Deus que se arrepende dos seus pecados. Está procurando uma igreja que vai te ensinar a pedir perdão pelos teus erros. Está procurando uma igreja cheia de pessoas santas, perfeitas. Eu te indico outros endereços. Igreja Livre é lugar a Igreja Livres é lugar de pecadores, buscando a remissão, buscando o perdão. Nós estamos lá. Somos santos porque somos separados por Deus. Buscamos a santidade porque erramos e procuramos não errar mais. Olha só, meu irmão, que forte isso. A gente não tem que ficar mascarando, fingindo, não. A gente não tem que ficar julgando os outros pelo erro dos outros, não. A gente tem que ouvir a confissão de pecado e amar aquele. Amar aquele que errou, ajudar aquele que errou a se levantar. Aí a Bíblia continua dizendo, eu vou encerrar aqui. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E aí, o exemplo que ele usa embaixo, no versículo seguinte, é a oração de Elias, né? Que orou e por 3 anos e meio a chuva cessou. Nossa, eu estou quebrantado diante de Deus aqui. Há uma presença de Deus aqui, porque eu sei que tem pessoas agora que estão aí com o coração diante de Deus, confessando coisas diante de Deus. Deus está te perdoando. Eu estou sendo boca profética na vida de alguém agora, que está confessando diante de Deus, que tem ressentimentos, que está falando, Senhor, está difícil perdoar, está difícil. Eu estou sendo boca recada, como a nácia. Eu estou sendo boca de Deus para dizer que Deus está aí do teu lado aí. Que você está alcançando o perdão de Deus. É isso mesmo, é confessar nossas misérias. É confessar as nossas fraquezas. É isso é caminhar com Cristo, não é fingir ser forte. A Bíblia vai dizer que quando eu sou fraco, olha só, quando eu estou fraco, quando eu sou fraco, quando eu reconheço a minha posição de fraqueza, é que Deus se faz forte na minha vida. É? Segura aí, meu irmão. Deus está te restaurando hoje, minha irmã. Deus está restaurando a tua vida hoje, a tua vida sentimental. Deus é poderoso para restaurar os teus sonhos. Aquilo que é sonho de Deus, Deus vai realizar. Deus vai realizar todo sonho teu, que bate com o sonho de Deus, vai realizar. Ele vai cumprir na tua vida em nome de Jesus. A oração do justo, olha, é poderosa e eficaz. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Não lembro da letra. Essa música é linda. De novo, diz isso? Vou levar meus problemas pra Deus.
entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio, é isso? Eu não lembro. No poder da oração. Irmão, creia no poder da oração. Quando você ora, e eu já disse isso aqui, o poder da oração não está em quem ora, mas está em quem recebe. Olha só, quando você peca, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Presta atenção nisso, que agora eu vou encerrar. Vou até fechar a Bíblia aqui. Quando você peca, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O diabo fica com uma cláusula querendo te matar. Aí você ora pedindo perdão. Você não tem poder, você só orou. Mas o poder do céu vem com o sangue de Jesus sobre a tua vida e diz: está perdoado de todos os pecados. Meu Deus, isso é forte. Quando você está doente, você ora, você não tem poder de se curar, mas do céu Deus derrama o bálsamo de Gileade sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer que Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura, porque o poder da cura está na mão dEle. Quando você está ali angustiado, quando você está triste, quando você está sem saber o que fazer, sem ter uma saída, você ora. O poder não está na tua oração, o poder está em quem recebe, que tem a direção certa para você, que tem o poder para conduzir a tua vida, tem o poder para mudar a tua história. O poder está na mão dele. E as mãos de Jesus decidem te abençoar. As mãos de Jesus decidem te ajudar. A Bíblia vai dizer que as minhas mãos não estão encolhidas, que não possam te socorrer, que não possam te ajudar. Olha que lindo isso. Os meus ouvidos não estão tampados. Querido, os ouvidos de Deus estão atentos às tuas orações e as mãos dele estão prontas para te ajudar, querido. Estão prontas a te ajudar. Vamos orar? Guarda essa palavra no teu coração. Está passando por alguma coisa? Chama o pastor, chama a pastora. Desabafa, quer uma oração, nós oramos com você. Abençoamos a tua vida, oramos pela tua saúde. E eu creio num Deus que faz milagre. E sabe de uma coisa? Eu vou falar isso, porque eu estou sendo guiado pelo Espírito. Não compare o teu milagre com o milagre dos outros. Não compare o teu milagre com o milagre dos outros. Aquilo que Deus tem para você é diferente do que Deus tem para outros. Mas se é milagre de Deus na tua vida, celebre. Mas o meu milagre é diferente. Eu comprei uma casa, né? Eu e a pastora compramos uma casa. Aqui no bairro Simples. Jardim Novo Venzo, no Gogó da Emo. De frente com a linha de trem. Talvez para alguém vai falar... Para nós é milagre, querido. E nós celebramos o milagre de Deus na nossa vida. Talvez se eu me comparar com alguém que mora, sei lá, no Cidade Jardim, né? Alguém que mora num desses condomínios chiques, eu vou falar, nossa, Deus não fez milagre na minha vida, né? Deus? Não, querido. Na minha vida, essa casa foi milagre. Tá dando para entender, irmão? Amém, verdade. Pega aí essa palavra aí. Não compare o teu milagre com o milagre dos outros. Aquilo que Deus fez na tua vida, Ele tem um propósito. Aquilo que Deus fez é milagre, celebre, agradeça, seja grato. Não compare milagre de Deus, porque o que Deus tem para nós é o melhor. É o melhor para nós. Quando a Bíblia fala que as pessoas falam assim, Deus tem o melhor, as pessoas já acham que é o melhor do que o dos outros. Deus tem o melhor para nós. Não que o meu melhor vai ser melhor do que o dos outros. Não é uma corrida, não é uma comparação, tá? É aquilo que Deus tem para mim é melhor. Amém? Guarde essa palavra. Vamos orar? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Vou orar para que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar pela Sandra, né? Que está ali com depressão. Tentou se matar. Vamos orar pela Nani. Vamos orar pela sua vida, pela sua família, né? Por todos os seus pedidos de oração. Nós vamos orar e Deus vai te abençoar, viu, querido? Não finja ser algo para Deus que você não é. Viu? Seja sincero com Deus. Seja sincero de quem você é. Seja sincero de como você é.
Deus, ele respeita a tua simplicidade. Deus entende o teu jeito, viu, querido? As pessoas ficam fingindo. Não, querido. Seja você diante de Deus simples, seja sincero. Né? Tá com raiva, fala para Deus que tá com raiva. Tá angustiado, fala para Deus que tá angustiado. Né? Tá pensando em desistir, fala para Deus que tá pensando em desistir. Né? Tá sofrendo por algo, fala para Deus. Achou ruim? Meu irmão, vou falar um negócio para você. Isso aqui é interessante. Que tudo para Deus, se você só falar, só reclamar, é murmuração. Mas quando você ora, não é murmuração. Você está dizendo para Deus aquilo que você está sentindo. Então, se você não está contente com o teu milagre, olha só como que é. Se você acha que, Deus, eu não entendo. Por que minha casa, só estou dizendo o meu exemplo, não foi lá no Cidade Jardim? Foi aqui no Novo Ventos, por que... Não, pergunta para Deus, não é ofensa. Espera a resposta dele. Mas aí lembra que Jesus disse, né? Em tudo seja feita a tua vontade, não a minha. Eu me submeto ao teu querer. E ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda tudo, eu me submeto à tua vontade. Amém, querido?